Fala líder, começando mais um podcast, o Pode Liderar, e hoje com a presença de um casal incrível. Mas antes de apresentar esse casal, eu quero apresentar a minha esposa para vocês, a Tatiana, a Tati, que vai me ajudar hoje aqui na entrevista como co-host. Não é isso? Isso aí. Vamos nessa, vamos aceitar esse desafio. E agora tá aqui o nosso casal, Felipe Muraski e Paula Muraski. Hoje são proprietários da Gestalto Brasil, mas nós não vamos falar sobre negócio, nós vamos falar sobre casais que lideram e como é esses bastidores do casal que trabalha junto, da esposa que ajuda o marido, do marido que ajuda a esposa e também como tudo isso aconteceu, não é verdade? Então vamos lá, mas antes de qualquer coisa eu quero que roda aquela vinheta especial. Roda a vinheta, galera! Antes de mais nada também eu quero fazer aqui um grande elogio à Ultra Coffee. Olha só, a franquia. Você que procura uma franquia, olha, eu recomendo, hein? Ultra Coffee, o café das universidades, tem estourado a boca do balão e tem sido um sucessaço. Quem tem sido franqueador dessa marca aqui, ó, tem tido um bom retorno e o meu amigo Gustavo aí te espera. Precisando, quer saber mais? Acessa aqui embaixo o endereço da Ultra Coffee, o café aí dos universitários. Valeu? Vamos lá. É isso aí. Felipe, Paula, sejam bem-vindos, muito obrigado. Minha co-host, começando, estreando hoje no canal aqui comigo. Muito obrigado também por aceitar esse desafio. E é isso aí, vamos lá então, aquela resenha gostosa, aquele bate-papo. Quem quer começar perguntando? Você quer começar? Primeiras damas, pode ser? Você começa perguntando hoje? Pode, claro. Pode ser? Pode então ser, tá sim. bom, então. Então vamos lá. Então, Bom, eu acho Sempre, né? Eu acho que antes de mais nada, né, agradecer o convite, né, por estarmos aqui, é uma honra poder estar aqui. A gente sabe que esse é um podcast diferente, né, geralmente é específico para alguma coisa, trabalho, etc. Aqui, então a gente está falando de vidas, de casais, né, então para nós é um prazer imenso, uma honra estar aqui, poder estar contribuindo aí com as pessoas que estão assistindo, né, e é aquele negócio que a gente estava conversando antes, né, quem sabe tocar a vida de alguém, né. Por que não? Com certeza. História linda de vocês. É isso aí. E aí, Paula, por favor, também. Obrigada. O que eles podem esperar dessa resenha hoje, Ai, Paula? ai. O que essa galera pode esperar desse bate-papo de hoje? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É sempre uma honra, né? Trocando experiência com o Davidson, conhecendo a Tati também. Obrigada, meu esposo, né? E dá um certo frio na barriga, né, Tati? Para nós principiantes aí. Mas eu creio que, como o Felipe falou, o propósito aqui é acertar algum coração, né? E que possa ser, talvez, através da nossa história, transformar e deixar um legado para algum casal que talvez esteja aí nos ouvindo no dia de hoje. Legal, muito bacana. Vamos lá, então. vamos. Tenha honra, por favor, faça as honras da casa. Muito obrigada. E solta a primeira pergunta. Você vai. tá muito mais cavalheiro hoje, hein? Preciso, né? Preciso, mais né? do que o normal, né? Não que ele não seja, Já começa me gente. batendo, mas tudo bem, vai. Quem sabe faz ao vivo. Casais né? que lideram é assim que funciona, tá? Já vai entendendo como é que é. Sempre sai, né, gente? Um pouquinho, uma coisa ou outra, sempre tem que comentar, né? Não, mas vamos lá. Vamos conversar, né? Na verdade, assim, a gente sempre tem... ver o casal trabalhando junto, a gente sempre fica, né, como que é trabalhar junto, né? Tem divergência, o que acontece em casa vai para o trabalho, o que acontece no trabalho vai para casa. Como que isso funciona aí no dia a dia de vocês? Começa me contando aí, Paulo. Então, 12 anos atrás, Tati, começou... 13 anos atrás, né? Exatamente. Começou o desafio nosso lá na Itália, quando o Felipe resolveu voltar para o Brasil para empreender, né? Então, lá eu comecei a ser treinada, e aí o Felipe tinha alguns encontros dentro da empresa, ele fazia a parte de venda de automóveis e eu estava sendo treinada pelo padrinho dele, né? Aí, quando voltamos para o Brasil, eu fui trabalhar na área de diretora financeira e ele diretor comercial. Áreas totalmente opostas, né? Você sabe que quem trabalha com financeiro e o comercial, a tendência de ter atritos
é altíssima, né? Normalmente o comercial vende e o financeiro que Breca, segura. né? Exatamente. Então, ele fala, a parte boa tá no financeiro, né? Cuida do dinheiro. Mas é aquela que segura os pés no chão no comercial, geralmente, né? Então, começamos esse desafio há 12 anos atrás. E com o tempo, o passar dos anos, a gente vai sempre ajustando, né? E bom, depois, quando a nossa conversa, a gente vai contando o nosso dia a dia, como é que é, né? Mas veja só o pensamento grande, né? Diretora financeira e diretor comercial, né? Na realidade a empresa tinha ela que era financeira, uma pessoa no atendimento, um técnico, eu da área comercial e 3 representantes. Né? Então Era 5 pessoas. Quando você é uma empresa pequena, pensa grande e pensa assim, tem o setor jurídico, o setor financeiro, Lógico que a nossa intenção sempre foi pensar grande, pensar em multiplicar a equipe, e crescer, né? Legal. Mas como a Paula falou, nossa história trabalhar juntos começou 12 anos atrás e posso dizer que foi leve, tá? Não foi um fardo. Acho que nossa mente estava bem claro quais eram as funções. Acho que a primeira coisa precisa separar os chapéus, né? Trabalho é trabalho, casa é casa. Até evitar falar de trabalho em casa, né? Até porque é um momento que nós temos que... Naquela época nós não tínhamos filhos e bem naquela época ela engravidou ainda, né? Então, para ser bênção de Deus, né? No momento mais desafiador lá do profissional, nós, querendo ou não, tudo novo, a gente voltou ao Brasil, eu praticamente nunca tinha trabalhado no Brasil, né? Só tinha trabalhado na Itália, não conhecia ninguém do ramo, a gente veio morar em Curitiba, nós não somos de Curitiba, somos de Concórdia, Santa Catarina. Mas deixa eu só te cortar um pouquinho. Quando vocês se conheceram no Brasil e foram para a Itália ou se conheceram na Itália? A gente se conheceu no Brasil e aí ela foi para a Itália. Ela morou 3 anos na Itália, né? Certo. Eu já estava lá 7 anos na Itália. Então eu voltei ao Brasil, a gente se conheceu, ela foi para lá. E aí, depois de 3 anos, a gente voltou para o Brasil novamente para fazer a maior aventura das nossas vidas, que era começar um negócio do zero e empreender literalmente, né? Então vocês começaram lá, casaram lá? A gente casou na Itália. Casou lá na Itália. Casou na Itália. E aí, ficamos 3 anos lá, né? E aí, lá na Itália, a Paula, ela trabalhava... Quando ela foi para lá, começou a trabalhar numa loja, né, de vendedora. E eu já trabalhava... Vendedora de carro? Não. Vendedora de roupa. Vendedora de roupa. Uhum. E aí, eu já trabalhava numa loja de carro, né? Eu era sócio, por exemplo, naquela época, numa loja de carro. Junto com... Que nem a Paula falou com o padrinho. Na verdade, não é meu padrinho, mas é como se fosse um segundo pai. É um cara que era dono do clube, onde eu fui jogar bola lá, né? Minha história, eu fui pra cidade pra jogar futebol. E aí... Um dia a gente vai contar essa história do Felipe, do futebol aí. E aí o cara ele que joga, mas depois assunto para um outro momento. Eu provo com fotos. Dá um Google. Aí tem umas 4, 5 páginas. Eu gosto, toda vez que eu encontro com o Felipe, eu pego no pé dele. Vai lá. E aí a gente praticamente ficou os 3 anos juntos na Itália, né? Quando a gente resolveu abrir empresa no Brasil. Daí a Paula fez passou um período dentro da empresa desse meu padrinho lá, que era uma das maiores empresas de garantia da Europa, já para pegar expertise para nós estarmos vindo ao Brasil. E aí sim, né? Em 2011 a gente começou a trabalhar junto, literalmente, né? Dentro das 4 paredes. Então, vocês começaram a empresa juntos? Começamos juntos. Desde uma decisão lá na Itália, falaram, nós vamos para o Brasil e vamos fazer o que vocês fazem hoje. Tem a empresa que vocês têm hoje. Isso aí. E aí vocês já vieram com esse objetivo, chegaram aqui, vamos empreender e vamos tocar o negócio, isso? Na realidade... Nasceu junto? A gente já... quando a gente veio para o Brasil, a empresa já estava aberta, a sala alocada, nosso apartamento alugado, então a gente chegou aqui e já veio para Curitiba para tocar o negócio. Então teve aqueles 10, 15 dias para finalizar a questão de material, etc, né? E aí começar a nossa... Que legal, que bacana. Nunca tivemos um plano B. Sempre foi o plano A. Então, nós trabalhávamos junto, a nossa renda era uma única renda. Eu estava à espera da Gabriela, né? No primeiro mês, a gente ficou à espera da Gabriela. E tinha que dar certo. Às vezes as pessoas pensavam, tá, mas se não der certo, não dar certo. Vai precisar dar certo, a gente trabalha junto, apostamos todas as nossas fichas aqui.
e vai dar certo. Tanto é que o legal é que quando a gente veio pro Brasil, nós vendemos tudo que nós tínhamos na Itália. Tudo. Nós tínhamos um apartamento praticamente, né? Uhum. Carros, etc. Então a gente vendeu tudo e literalmente colocamos a grana à disposição da empresa, né? Como investimento na empresa. Sim. Então a Paula, até quando eu resolvi contar para ela, né? Primeiro eu convenci o italiano que ele tinha que investir no Brasil. Convenci ele, deu. Imagine que nós, em 2010, nós compramos um apartamento. Em dezembro de 24 de dezembro, 22 de dezembro de 2010, nós entramos dentro do apartamento. Então, o sonho de toda mulher é ter um apartamento, ter, né? A sua Você casa. decorou a casa, rodava lá comprar as coisas, os móveis, tudo. Uhum. E aí, em fevereiro de 2011, a gente botou à venda. Caramba. Então, a gente morou praticamente 2 meses no nosso apartamento. E ela, com tristeza, né? Porque ela gostava da Itália, a Itália é maravilhosa, né? Quem não conhece a Itália, eu recomendo, vá visitar, vá conhecer a Itália e viajar, porque a Itália é linda, é maravilhosa. E nós tínhamos uma história lá na Itália, eu tinha uma história lá, né? Uhum. Dos meus 18 aos 28 Aquela anos. coisa assim que né? a gente se apega assim ao lugar, né? Que Mas é não gostoso, foi ele que né? me falou que em vir embora, não. Ele mandou o pai dele me falar, o padrinho dele me falar. Ele não teve essa coragem. Essa aí ele não tinha falado ainda. Foi uma surpresa. E aí ela, até com uma certa tristeza, né? No sentido, pô, Sim. eu tô bem aqui, né? A gente tava bem lá e tal. Mas ela topou vir, né? Com um pouco de resistência. E... Como é que foi essa notícia, Paula, assim, receber essa notícia? Assim, ó, como é que foi essa notícia? Fiquei curioso agora. Como é que o circo foi armado, assim? Porque foi armado, né? Foi. Vamos falar a verdade. Armaram o jogo, Nossa, né? Foi muito armado Estratégico do jeito que o Felipe, ele armou o jogo. Agora, conta certo. pra gente, Paulo, como é que fizeram o negócio? Como é que foi? Ainda bem que deu gol, né? Porque, bom, o padrinho dele, né? Ele me trata como uma nora, sempre me tratou como uma nora, me chamou, falou, olha, Paula, queria que você saísse da loja, queria que você viesse ser treinada aqui na empresa comigo. Treinada? Treinada pra quê? Né? Não, o Felipe, então, ele não sabe como te falar, quer voltar pro Brasil. Quer voltar pro Brasil e eu quero apoiar vocês no voltar pro Brasil, então, se você estiver disposta, eu vou te ensinar como administrar a empresa, porque ele provavelmente vai fazer a parte comercial, e eu vou te ensinar a administrar a empresa. Bom, primeiro eu só queria achar a porta da saída, né? Pra não chorar na frente do meu padrinho. Aí foi, né, passando ali as horas, eu vi que realmente... Tem coisa que a gente não entende na hora, a gente vai entender os propósitos de Deus lá na frente, né? E aí a gente começou a entender e eu comecei a me acalmar e a gente topou o desafio. Marcamos as férias, primeiramente, pro Brasil. Quantos dias demorou pra você digerir tudo isso assim? Como eu sou acelerado, acho que um dia já tava dentro de mim. Eu sou a mãe acelerada. Mas aí você começou a ver isso como uma oportunidade. Eu acho que Ou ainda não? Eu posso te falar que na época, não parece, né? Mas 12 anos atrás, digamos que era um pouco mais jovem, não tinha talvez a maturidade, era tipo abrir os braços e se jogava, né? Então hoje talvez na minha idade ia pensar, calcular, né? Naquela época eu não calculei muito, quando a gente é mais jovem acho que a gente se atira. Tanto para quem não sabe, nosso testemunho um dia, né? Eu e o Felipe namoramos 5 dias só antes de casar. Não deixe, né? Quem é pai, não deixe seus filhos fazer essa loucura. Tinha que dar certo em todos os casos, né, Felipe? Então, namoramos 5 dias e casei, e daí 3 anos depois a gente tava voltando pro Brasil, né? Então, passamos ali um mês, compramos uma passagem de férias, viemos pro Brasil. Tínhamos que escolher São Paulo ou Curitiba, né? São Paulo, coloquei um X, né? Hoje um carinho muito especial por São Paulo, muitos clientes lá. Porém, Curitiba ganhou nosso coração como lar, como casa. Viemos conhecer Curitiba um mês depois e entendemos que seria aqui a nossa nova casa. Poucos meses depois, a gente já estava, né, de mala e cuia para cá. Outra coisa bacana que aconteceu, que a gente entende que foi uma confirmação de Deus, né? Porque uma das condições para nós voltar ao Brasil era nós vender os nossos bens que nós tínhamos lá, né? E na época, em 2008, tivemos uma grande crise no mundo mundial, né? E a Itália sofreu muito com relação aos imóveis, né? Então, os imóveis perderam um valor tremendo e não se vendia nada. Para você ter uma ideia, uma financeira não dava financiamento para ninguém de imóveis. Era muito difícil. Sim.
juro baixíssimo, mas não financiava para ninguém. Sim. Né? E aí... O medo dos bancos, né? Imagina aquela época. Mas não tinha própria demanda, sabe? E aí nós colocamos o nosso apartamento à venda pelo dobro do que nós pagamos. Tudo bem, a gente reformou ele, né? Mas nós botamos a nossa reforma e mais um pouco o valor da venda. E nós compramos ele praticamente em junho de 2010. E aí em fevereiro ficou pronto o apartamento da reforma toda em dezembro. Então 6 meses para reformar. E aí, em fevereiro, eu fui falar com o cara da imobiliária que nos vendeu o apartamento, né? Eu falei, era um conhecido meu, né? Até tinha vendido um carro pra ir na loja lá. Aí eu falei assim, cara, tô pensando, tô querendo ir embora pro Brasil. Tu pega meu apartamento pra vender? Ele falou, como assim, cara? Tá louco? Já quer ir embora? Tu entrou agora dentro. Eu falei, não, cara, então, apareceu uma oportunidade e tal. E aí ele falou assim, não, eu pego, cara, mas quanto tu tá querendo pegar nele? Porque, tu sabe, né? Tu recém comprou e tal, né? E aí ele falou assim, aí eu falei, eu quero tanto. Ele falou, cara, mas esse valor eu nem pego, porque não vai vender. Nesse prédio aí, eu já vendi 4, 5 imóveis lá e eu sei o valor dos apartamentos desse prédio, por mais que tu reformou tudo, não vai vender. Não pego. Não vou nem perder tempo. Aí deu um pouquinho, ele falou assim, então assim, vou anunciar pelo que tu quer. E aí ele fez umas fotos certinho, na outra semana já apareceu 2 pessoas interessadas para ver o apartamento. E teve a pessoa que entrou lá e olhou um pouquinho, chegou lá e nem negociou o preço, nada. O que a gente pediu... Nem pediu desconto. Nada. O que a gente pediu, o cara pagou. E para nós foi uma surpresa. De Deus, hein, cara? Para nós foi uma surpresa, porque todo mundo dizia, não, então até vender, vai demorar, né? Vai... Sim. Resumindo, então, aí as portas começaram a se abrir. A gente via, assim, realmente a mão de Deus sobre nós, sabe? Cuidando da nossa vinda, fazendo todas as coisas certinhas lá pra gente vir embora, né? Então, enfim... Hoje a gente vê assim que pagar o preço em casal, unido, ambos com o mesmo propósito, etc., a recompensa vem em todos os aspectos, né? Não só o lado, às vezes, financeiro, que às vezes as pessoas muito olham o lado financeiro, né? Mas o lado família, né? Nós temos uma família abençoada, né? Temos amigos. Até nesse sentido, né? Uma coisa que eu sempre comento com o Davidson, que a gente que é cristão, né? Sempre falo que quando a gente prioriza a família, que a gente foca na família, Deus sempre abençoa, né? É incrível como a gente vê isso nas histórias, na nossa história, né? Uhum. E como a gente pode ver isso na história de vocês também. E uma coisa também que a Paula falou, que eu achei bem interessante, você falou assim, a gente veio e não tinha um plano B, né? Então é aquele negócio assim que tem muita gente que a gente ouve hoje em dia que fala, eu vou casar e se não der certo, separa, né? Verdade. E na verdade, esse é um pensamento completamente errado, né? Na verdade, a gente tem que dizer assim, eu vou casar e vou fazer dar certo, sim, né? Até dar certo, não é se vai dar certo. É uma decisão, né? É uma decisão, né? Então, a gente vê essa escolha, né, em vocês aí, um no outro e um apoiando o outro, né? Sim. Então, não é fácil? Não é, né? Muitas vezes dá medo, né? Tem dificuldade, mas a gente vê a superação, né? Então, o que a gente mais vê os dias de hoje, né? É a família sendo atacada, né? E a família é a base da sociedade. Então, hoje, como o Felipe falou, hoje nós temos a Gabriela, de 11 anos, o Benjamin, de 3, né? E quando a nossa família está estruturada, quando a base é saudável, o resto caminha bem. Perfeito, né? perfeito. Porque se a gente não está estruturado dentro da nossa casa, do nosso lar, nada vai bem lá fora. Se a gente não... Se eu não estou bem... Acreditamos nas mesmas coisas, né? Exatamente. É isso aí, Paulo. Muito legal. E vieram para o Brasil, então. Chegaram no Brasil. Chegaram com as malinhas, tô vendo o Felipe, mas como? De malinha. Enroscava umas palavras italianas na minha fala ainda, porque Ei, 10 anos. Produção, depois vocês põem aquele fundinho numa música italiana, né, pra mim, por favor, daí você põe aquele fundinho. Põe porque merece, essa história merece. E aí, desembarcaram no Brasil, tô vendo o Felipe de chapeuzinho e tal, com a malinha. Calça pela canela, né? Vamos que vamos. E aí começou, né? Tudo começou, né, Felipe? Acompanhei uma boa parte da jornada de vocês
É uma história muito bonita, a história de vocês. E aí, nesses altos e baixos, já teve treta aí, já falou, porque tá dando errado, será que vamos desistir? Será que vamos em frente? O que a gente faz agora? Já teve esses momentos aí, Felipe? Que eu acho que todo empresário acho que acaba passando, né? Nesse momento assim, será que é isso mesmo? Será que a gente escolheu certo? Será que a gente tomou a melhor decisão? Já teve essa parada aí ou não? Como é que tá? Olha, confesso que teve, tá? Mas é um relâmpago, né? Como se fosse um relâmpago e, não, Deus colocou aqui, tem um propósito, tem um motivo, né? Até nos primeiros 3 anos a gente sofreu muito, né? A tal ponto de falarmos, e aí? Que nem a Paula comenta o plano B, né? Eu costumo dizer que se talvez lá atrás, lá em 2013, né? Nós tivéssemos um outro negócio à parte, eu costumo até brincar, né? Uma barraquinha de cachorro-quente. Nada contra quem vende cachorro-quente. Tem empresários aí que vendem hambúrguer e virou madeiro, né? Enfim. Mas talvez se nós tivéssemos outra alternativa, a gente fizesse uma conciliação ali e talvez a Paula começasse a buscar outra coisa, etc. Certamente nós temos focado talvez nessa outra coisa, porque o nosso negócio nós não conseguia ter uma retirada por mês, né? Então, depois de 2, 3 anos sem ter uma retirada, né? Só pagando as contas, sobrevivendo. E quando a gente fala pagar contas, o necessário ali, né? A gente morava de aluguel até na época, então a gente sempre acreditou que ia dar certo porque a gente viveu lá fora, né? Eu conheci isso tudo lá fora, eu vivi lá fora, eu sabia que o que tinha lá fora, no Brasil também tinha um caminho de fazer dar dar certo. Porque se tem lá, por que não dá aqui? O mercado é o mesmo, o mercado de carro, né? É o mesmo lá fora. Sim. É literalmente o mesmo. Então, aliás, talvez até um pouquinho mais atrasado que o nosso, em certos aspectos. E então, eu sempre tive convicção de que ia dar certo, né? Talvez com dificuldades, lógico, a gente superamos, né? Ainda hoje, né? Mas o fato de nós caminharmos, nós íamos para a empresa juntos, voltávamos para casa juntos. Então, toda essa logística, né? Como casal, lá, né? A gente orava junto, né? Então, a gente ia na empresa e via que às vezes as coisas não iam tão bem, mas sempre confiante, né? A Paula, pelo menos assim, eu imagino, né? Tá aqui para poder falar. Acho que ela nunca pensou em me largar por causa do trabalho, né? A hora é agora, Paulo, que tem pessoa aqui para separar aqui, tem uma turma aqui. Mas ela sempre foi parceira, assim, sempre confiou e acreditou, né? E acredita até hoje em algumas iniciativas que eu acabo tomando, acabo compartilhando com ela, né? Então, acho que até hoje você sempre foi assertivo porque ela entende o papel dela no nosso âmbito familiar e no âmbito empresarial, né? Uhum. Olha o risco da pergunta, hein? Cuidado. E aí, Paula, o que você me conta? Pra quem conhece o Felipe, né, Davidson, sabe que o Felipe, ele é o pai da criação, né? Ele cria coisas em poucas horas, né? Então, o Felipe, ele é muito sonhador. E isso é muito bom, né? Porque se não fosse um homem sonhador... Conhece? Aquilo é parecido, né? Tem alguma casa lá aqui próxima também que é assim? Eu conheço alguém assim. Mas veja também. bem, tem aqueles casos que são sonhadores e a cada 2 meses eles mudam de sonho. Né? E eu acho que Não, é eu verdade. sou sonhador, mas numa única coisa Sim. só. Né? Eu falo assim, cara, eu quero ser isso, quero ser o melhor, quero ser referência e vou lutar por isso. Né? E vou ter um sustento por isso. Boa, Felipe. Legal. Talvez podemos E aí, mudar, então, além de sonho, ele é corajoso, né? Não, o Felipe, ele é determinado, é verdade. Essas características do Felipe fazem com que ele tenha chegado aqui hoje, né? Ter almejado e a Gestalto ter crescido nesses 12 anos de estrada, né? Sonho, determinação e, principalmente, algo que está dentro do Felipe, né? É só para contar sobre a nossa vida, ou dá para fazer declaração de amor aqui Dá pra também? por favor, música para declaração de amor, produção. Por favor. Não, o Felipe é um homem íntegro, né? E eu acho que essa integridade do Felipe, ele conquista as pessoas, ele é transparente, então ele é verdadeiro. E aonde ele vai, ele conquista as pessoas por isso. Poucas horas que as pessoas passam junto com o Felipe conseguem entender isso que
Ele transmite com muita facilidade o que ele é. Uhum. E essa transparência do Felipe faz com que as portas se abram, né? E porque também o Felipe é um homem de princípios, né? Então, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, a gente é casados há 15... Eu digo, quanto tempo vocês se conhecem? Quanto tempo vocês estão juntos? 15 anos e 5 dias, né? Porque namorou só 5 dias. Então, nesses 15 anos, a gente nunca se afastou dos caminhos do Senhor. Desde a minha conversão até, né, o Felipe, nosso casamento, nós sempre fomos um casal que sempre estivemos andando nos caminhos do Senhor. E eu acho que ele é a nossa base. Acho não, eu tenho certeza, ele é a nossa base. É ele que nos sustenta todos os dias, dentro das dificuldades, né? Eu creio que depois virão perguntas das nossas dificuldades diárias, de quem faz o quê, como cada um comanda o quê, né? Mas a base para tudo isso dar certo é Deus, né? É ele que nos encaminha, é ele que nos dá o sustento, é ele que nos suporta, na verdade, né? Verdade. Dá vontade às vezes de chutar o balde, dá, mas logo passa. Logo busca o balde, volta. É como você falou, é só um relâmpago. Logo de ver que é pior, né? Sem o balde. Então Mas depois vai ter que secar, né? Mesmo, então é melhor. Vai ter que juntar, secar, trocar as coisas. Então deixa o balde ali, né, cara? Não faz isso. Verdade. E outra coisa, uma coisa bacana que às vezes a gente discute, certo? Discute, mas dormiu no outro dia, acorda. Tudo certo. Então acho que isso que é importante, né? Não deixar o sol, né, se pôr sobre criar a raiz, né? a ira, Sim. né? Porque alguns casais não deixam uma coisinha virar uma raiz e aquilo vira um problemão, ferida, né? Outra coisa também que a gente vê, às vezes, quando casais trabalham juntos, ou até mesmo quando não trabalham juntos, né? Mas são casais fortes, assim, né? Que tanto a mulher quanto o homem tem uma personalidade forte, uma coisa... A gente vê que, às vezes, um compete com o outro, né? E a gente percebe na fala de vocês que isso não acontece, até pelo que vocês, né, estão falando, que cada um assumiu bem o seu papel, né? Como que você vê isso, Paula? É isso que... Essa pergunta tua é muito importante, Tati, porque é o que faz dar certo, né? Porque aquilo que o Felipe falou, cuidar, né, para não levar para casa assuntos da empresa. Não dá certo. A gente sempre acaba conversando em casa sobre o trabalho. Não tem como. Porque eu acho que é por isso que faz ser muito mais fácil para a gente lidar, até no nosso relacionamento com marido e mulher, né? Porque os mesmos problemas deles são os meus, né? Então a gente já... E como a gente trabalha, porque quem conhece a Gestalt sabe que a gente trabalha em resolver o problema do nosso cliente, né? Levar uma solução para o nosso cliente. Então, como a gente já soluciona tantas dificuldades, tem tantas dificuldades durante o dia para solucionar, quando chega em casa já nem tem mais tantas, né? E as dificuldades são as mesmas, então a gente já tem a solução, né? Então, mas o que, na minha visão, faz dar certo, Tati? Falando sobre princípios, o que eu entendo? Que por mais que são áreas completamente diferentes, né? Financeiro, comercial, né? E essas áreas, elas competem muito entre si. Eu vejo hoje lá no trabalho, a equipe do comercial, às vezes se desencontra com a equipe administrativo-financeira, né? Então, eu faço essa ponte. Mas o que eu vejo, olhando para os nossos princípios, eu creio assim, o Felipe, ele é a cabeça, né? Ele é a cabeça da casa e ele é a cabeça da empresa, principalmente, né? Ele é o CEO da empresa. E eu sou a número 2. E eu não me importo em ser a número 2, e eu entendo que eu sou a número 2. Então, ele é a cabeça, eu sou o pescoço, né? E dentro desses princípios, eu entendo sobre submissão, né? Então, quando a gente está com alguma dificuldade, a gente precisa entrar num acordo para se resolver algo lá no trabalho, se for algo que compete mais a mim, ao meu setor, eu tenho certeza que ele vai ouvir, dentro da minha experiência, vai ver se aquilo é válido, mas a resposta final, por mais que é o outro setor, é dele. Se ele concordou comigo, amém. Se ele disse não e tomou outra rota, a decisão final é dele. Porque ele é a cabeça e eu sou o pescoço. Então, eu sou o número 2 da empresa, né? E eu entendo muito bem essa parte, mas eu tenho certeza que o Felipe, ele me ouve muito, ele me dá ouvidos. E eu tenho certeza que não é só na minha casa, né? Na casa de muitos casais aqui cristãos, que às vezes a gente, como esposa, fala assim, nossa, ele não tá me ouvindo.
Aí ele vai lá numa reunião, algum outro assunto, e ele começa a repetir aquilo que eu tinha falado para ele. Fala, você me ouviu? Essa ideia é minha, né? Essa ideia é minha. Aí fala, poxa, né? Ele deu ouvido, sim, ao que eu falei. Então, eu acho que essa relação entre eu e o Felipe de gestores de uma empresa e, ao mesmo tempo, marido e mulher, eu acho que é até mais leve nós levarmos o nosso casamento, o nosso dia a dia. Não me vejo trabalhando longe dele hoje. Não imagino eu em outra profissão, a não ser estar ali junto com ele, junto com a Gestalto. E é isso. A gente respira trabalho, família, fica um pouco misturado. Né? É só quem está dentro para entender. Perfeito. Mas para a gente entender um pouquinho melhor essas divisões assim, né, na empresa, assim, no dia a dia, tem que estar muito claro, eu acho, que no momento em que você precisa ficar quieto, né, Felipe, e escutar, e respeitar a função dela, e você também, tipo, quando ele está falando, fala assim, não, agora é hora de eu ficar quieto e escutá-lo, porque essa é a função dele. Sim. Teve alguma conversa para definir isso ou meio que a coisa foi se ajeitando na caminhada? Como é que foi? Fala aí. Vai, Felipão, é contigo. Fala aí. Eu creio que, tipo assim, quando nós começamos, exemplo, o trabalho, né? A gente começou pequenininho, então, a função dela era aquela ali, né? A minha já era mais estratégia, a venda, né? Administrar, talvez, nosso trabalho a gente lida com pós-venda, né? Nós temos a equipe técnica, o time técnico, então administrar isso aí também, né? E aí conforme a gente foi caminhando, acho que foi, né, que nem eu jogo uma água aqui, ela vai escorrendo e vai traçando a mesma, né? Acho que um pouco isso aí não, a gente botou no papel, então é o seguinte, Paula, eu faço isso, tu faz isso, não foi bem assim, né? Sim. Eu acho que até se fosse assim, acho que meio estranho, né? Já, assim, ia ficar meio artificial. Agora sim, senta aqui, vamos falar de trabalho. Né? Acho que é até difícil um casal que trabalha junto fazer isso, né? Mas dá porque assim, tem gente que tá assistindo a gente agora e fala assim, tá, beleza, eles estão lá, eu tô aqui com a minha esposa, eu quero começar um negócio. Nós queremos começar junto. E não tem muito claro os próximos passos. A única certeza que tem, como vocês lá atrás decidiram, né, começar um negócio, falaram assim, a gente vai começar um negócio e primeira decisão foi, não tem plano B. Sim. Tem que dar certo e acabou. E estamos juntos de verdade até que a morte nos separe e esse negócio vai dar certo e vai ter que acontecer. Mas eles falam assim, tá, mas como é que a gente começa dizendo quem faz o quê, começa junto, como que vocês poderiam dizer assim para as pessoas que estão assistindo, que querem começar um negócio hoje, como que eles dão os primeiros passos? Certo. Para que isso também lá na frente diz, mas chegou até aqui porque por minha causa, porque se não fosse eu, você não era quem você é. Aí o outro diz, não, mas você também, né? Não sei, tipo assim, como é que tem que ser para num determinado momento não acontecer esse negócio assim, esse eu pega acho aí? que Não sei também, né? Se já aconteceu com vocês também, não, né? Quando a gente começou a empresa juntos, as posições eram definidas, né? Parte financeira, né? Parte de cobrança. Eu vendo, você cobra. Aí a gente olhou as habilidades de cada um. Parte de cobrança e recebimentos, né? E aí, eu mais na parte na área de comercial e a gestão, dá pra dizer que a gestão do negócio em si sempre foi conversado e trocado ideia, vamos, pensando em contratar mais um, então, veja bem os riscos e tal, mas vamos apostar e tal, entendeu? Então sempre foi. Mas a definição realmente, né, talvez a gente nunca parou para pensar, mas houve essa definição lá atrás que começou. Mas eu acho assim que olhando hoje para trás, né, Felipe, foi olhar um pouco a habilidade, né? Com certeza. Porque eu sou muito mais organizada no sentido de documentos, números, eu sempre gostei muito de números, então eu tenho essa habilidade. Por mais que eu trabalhasse com vendas, mas era mais na área da moda, né? Porque antes, quando eu morava no Brasil, antes de ir para a Itália, então eu tinha uma boutique, então depois eu fui para a Itália e continuava no ramo de vendedora de roupa, com muito orgulho, né? Trabalhava numa loja lá. Então, por mais que eu tinha esse pezinho no comercial, eu era muito mais pro lado administrativo, né? E o Felipe, se ele pegar um documento hoje na mão, 2 minutos depois ele vai perder esse documento.
Então, ele é Tá totalmente... rindo do quê? Conhece alguém, Tati, também que faz isso? Hoje ele estava desesperado atrás de um documento de um carro que ele não sabe o que ele colocou. É incrível, não dá para deixar o documento na mão do Felipe. Tem coisas que são de série, né? E coisas que são defeitos que acontecem. Isso vem de série, Precisa cara, ser tudo digital pro Felipe. Se for algo que pegar algo escrito, um papel, não vai dar certo. Desse jeito. E o Felipe, ele é extremamente habilidoso com essa área comercial, né? O engajamento, pessoas, estar na rua, olho no olho. Então, ali, já, quando nós partimos da Itália, a gente já tinha isso muito formado em mente, né? Uhum. Tanto que o padrinho dele lá, ele já me treinou para administrativo. Porque o Felipe já era comercial, ele já era vendedor de carro, ele já vendia esse produto lá na Itália. Então, já tinha essa definição de para onde iríamos, né? Mas depois, quando o Felipe falou, né, agora, porque na época eu era RH, eu era financeiro, e o Felipe era comercial e era técnico. Então, a gente fazia algumas funções e tinha mais 3, 4 pessoas junto com nós na empresa. Éramos em 5, né, no início. Então, como a empresa vai crescendo, vai surgindo novos desafios. Uhum. Então, né, olha, então agora você cuida isso, essa parte deixa comigo. Essa parte, e foi criando. Então, a Gestalt hoje tem mais de 17, 18 setores, se não me engano. E alguns setores são mais ligados a mim e outros setores ligados ao Felipe. Certo. Mas, no geral, nós fazemos a gestão de todos, sempre com uma primeira e uma segunda opinião. Legal, né? legal. Isso é muito legal, né? Porque, assim, que a mulher, na minha percepção, ela é mais sensitiva, é mais observadora. Ela consegue captar coisas que nós, né, com esse perfil que vocês comentaram aqui, de perder os documentos, a gente com esse perfil, assim, a gente é menos atento a algumas coisas. E vocês, com esse detalhe, com essa visão, nos protege de muitas coisas, que a gente às vezes vai dar um passo e errar, vocês conseguem nos sinalizar. Eu imagino que em alguns momentos da trajetória de vocês, o Felipe, assim como eu também gosto de tomar as decisões comerciais e fechar um negócio todo, você deve ter dito assim, Felipe, acho que vai dar ruim, acho que esse não é o caminho, talvez esse negócio, esse cliente ou essa pessoa com quem você está negociando não me inspirou confiança e eu acho melhor a gente repensar. Porque vocês têm esse olho treinado para isso. E nós, então, costumamos dizer assim, cara, é bom quando a Tati está junto, porque ela percebe coisas nos momentos de negociação que às vezes eu não percebo. E ela a razão e a emoção. Entendeu? E você, né, é isso aí? Faz sentido isso ou não? Sim, com certeza. Teve situações que ela falou assim, olha, veja bem e tal, e a gente começa a repensar, né? Aí, putz. Aí a questão de não ter aquele ego, né, Tati? Um competindo com o outro. Não, eu vou até o fim para provar que eu estou certo, né? Então, certeza que nessas horas a esposa sábia, ela faz a gente não tomar decisões que talvez tomaríamos, né? Legal. Bateríamos a cabeça. Não que a gente não bate a cabeça, né? Porque faz parte do processo. Faz parte. Eu acho que errar, né, faz parte do crescimento de qualquer pessoa, né? De qualquer empresa, né? Lógico, a gente toma atitudes, decisões corretas e toma decisões erradas, né? E aprende com isso, né? Agora, o que eu falo é que quando a gente pode evitar, né, uma decisão ruim é melhor, né? Claro. Então, o conversar, o discutir, né? Eu sempre falo que duas cabeças pensam muito melhor que uma. Com certeza. Né? Às vezes, uma pessoa está vendo um aspecto de algumas coisas que a outra não viu, né? Sim. E faz parte justamente às vezes, da vivência da pessoa, né? Então, como você falou, você trabalha mais na área financeira, administrativa e tudo mais. Talvez ali no dia a dia você perceba muito mais coisas nesse aspecto que para o Felipe não, né, passam batido. E vice-versa. Ele, no lado comercial, percebe muito mais coisas que talvez você não perceba. Né? Então, eu acho que essa contribuição é muito bacana, né? Traz muito crescimento. E como você disse também, Paula, eu acho que quando o casal trabalha junto, a tendência é da empresa crescer mais. Né? Mas tem que ter muito essa parceria, né? De apoio, né? De completar realmente, de entendimento que um completa o outro, né? E que não é
Não é um competindo com o outro para Exato, ser melhor, exato. né? Tem que ver que os dois estão lutando pela mesma coisa, né? Sabe, Tati, já vi várias pessoas que trabalham, casais que trabalham junto e não dão certo, né? E talvez dão certo, cada um fazendo o seu negócio e segue a vida e são, né, pessoas profissionais de sucesso, né? Então, é difícil às vezes a gente talvez fala assim, talvez junto dá mais sucesso, né? Porque acho que vai muito daquilo que você falou, vai muito do perfil das pessoas, né? E da e do nível de consciência e clareza sobre isso que as pessoas têm, né? E isso aí. O que a gente vê às vezes em algumas famílias, né? Que, sei lá, exemplo, alguém faleceu lá e tava tudo certo, aí começa a brigar entre irmãos, e racha e quebra o negócio. Né? Então, né, Sim. assim como a gente vê às vezes famílias que trabalham juntos, irmãos, e dão super certo, né? Fato é que hoje a gente empreende junto, né? E a nossa história, ela é uma história que deu certo, né? Está dando certo, né? Então, eu acho que, a primeira coisa é ver a situação, né? Nós, quando a gente veio para o Brasil, não tínhamos outra situação. Nós era isso. A Paulo ia trabalhar com o quê? Né? Eu ia trabalhar com o quê? Se não fosse com isso aqui, né? Quando a gente veio para o Brasil. Então, a nossa missão foi essa, né? Mas eu acho que é muito relativo, sabe? Eu acho que o casal, sempre antes de tomar iniciativas talvez de empreender, de aventurar junto, tem que tomar uma certa... olhar os prós e os contras, né? Acho que é importante isso, né? É legal, assim, eu não sei pra você, assim, mas a gente vai batendo esse papo aqui, eu não sei se pra vocês vai passando alguns filminhos assim na Sim. cabeça, não vai? Vai. Enquanto um tá falando, o outro vai pensando assim, cara, vai lembrando de algumas coisas, você vai voltando lá atrás e fala, cara, mas quando foi que a gente tomou essa decisão mesmo? Porque às vezes, né, hoje eu e a Tati a gente empreende junto, mas não foi sempre assim. Sim. Né? Por exemplo, vocês começaram juntos já. Talvez vocês não e nem conhecem uma outra forma de trabalhar, igual você falou, Paulo. Não me vejo trabalhando separado do Felipe, nem o Felipe vê trabalhando separado de você com outros negócios. Por quê? Vocês nunca pensaram, nunca tiveram uma experiência, né? Vamos botar assim, diferente disso e acreditam que esse é o caminho. No nosso caso, a gente entendeu isso muito depois, a gente entendeu. Por quê? Eu sempre fui um cara de tomar decisões sem consultar a minha esposa. Eu sempre falo assim, às vezes fala assim, porque vocês sempre foram um casal perfeito, mas não, a gente já teve vários problemas como casal. Perfeito não somos até hoje, vamos morrer sem ser perfeito. Mas assim, que às vezes as pessoas olham assim e falam, não, o casal ideal, né? Poxa, não foi sempre assim. A gente foi aprendendo com os nossos erros e eu fui aprendendo como homem que eu precisava compartilhar com a minha esposa as minhas decisões. Eu não podia sair escolhendo as coisas, porque quando você se casa, a decisão que você toma, você está levando a todos para a mesma direção. Então, a direção que você tomar, e como homem, e como o responsável pela família, a direção que você tomar para seguir, você está trazendo a tua esposa e está levando os teus filhos. Como hoje eu tenho essa clareza, né, e muito bem definido isso de uns 6 anos para cá, que a minha cabeça abriu em relação a isso, mas antes não foi sempre assim. Falei, não, eu vou para tua empresa, eu tô indo, você diretor em tua empresa, tá bom, né, Alisa? Tá bom. E tudo que eu esperava era o quê? Que a minha mulher me apoiasse. E às vezes os homens reclamam que as mulheres não apoiam, mas eles nem pedem ou nem apresentam, né, a proposta, nem tomam decisões juntos. Por quê? Se ele tiver sucesso naquilo que ele está fazendo, você pode ter certeza que o sucesso que eu tiver é porque a minha esposa me apoia, não é porque eu estou fazendo tudo sozinho, é porque ela ajuda a cuidar dos filhos, ela me dá tranquilidade, ela me dá paz para que eu possa fazer as minhas coisas, para que eu possa ser um bom gestor, um bom profissional. Ela me dá essa tranquilidade para que eu seja um bom profissional. Como que eu decido algo que ela só tem que vir acompanhando e ela não sabe o que eu estou dizendo? E eu vejo que muitos fazem isso, né? Tomam essas decisões sem apresentar para a esposa um futuro, algo que para pensar junto, porque estão juntos. Sim. Sabe, Davidson, eu vejo assim, acho que existem alguns pontos que a gente precisaria classificar como pontos cruciais para o sucesso do casal, tá? Boa, vamos lá, Felipe, gostei. Acho que primeiro é entender aquela que a gente tá conversando, aquela escalinha. Deus, família, trabalho, físico, ministério, né? Nossa, as ordens disso. Entender. Cara, quem tá invertendo essa ordem, em algum momento vai bater a cara. Né? Então, cara, essa é a ordem, tem que ser essa, não tem outra. Daqui a pouquinho o cara começa, sei lá, o cara que vai na igreja, o cara
Então é Deus, família, trabalho e ministério. Então o ministério é o quarto. Aí o cara vai na igreja, quando vê é só igreja, esquece da família, começa aí no trabalho, ou seja, em algum dos primeiros 3 pontos vai ter um descompasso e vai começar a dar problema, né? Ou no lado financeiro, ou lá na família, ou Sim. começa às vezes, sei lá, trabalha, esquece de Deus, né? Esquece da família. Então, esses são os pilares que não tem como negociar, inegociáveis. Outra coisa é, minha conta, tua conta. Não, é a nossa conta. É o nosso dinheiro. Adorei, Felipe. Adorei, Cara, Felipe. nosso dinheiro. Eu vejo o quê? Né? Pô, já visitei algumas milhares de lojas pelo Brasil afora, lojas multimarcas, principalmente, onde você vê que o marido e a mulher trabalham juntos. E aí você vê que a mulher tá ali por tá, né? Porque o cara faz tudo, a mulher não sabe de nada, não sabe nem o dinheiro que tem na conta da empresa, né? Então, cara, como é que pode? Os caras estão trabalhando junto e a esposa não tá por dentro, não tem conhecimento das coisas, né? Então, acho que, segunda coisa, em absoluto, a minha grana é tua, a nossa grana é juntos os dois, se trabalham separados, se tem trabalhos diferentes, põe num potinho e daí se faz as contas, né? Não gastar mais do que ganha. A gente ouviu muito lá, né? Lá no nosso evento lá que a gente foi do Gisel lá na sexta, no sábado e no domingo. Parecem coisas bobas, mas infelizmente tem muitas pessoas do nosso meio que cada um tem a sua vida dentro de casa. Cada um paga as suas contas. E os caras falam assim, mas é que ela gasta demais. Sim, cara, mas ela não sabe nem quanto entra. Por que tu tá dizendo que é demais? É demais do teu ponto de vista, porque ela também não tem noção. Então, né? E estranho também, tem casais que dividem, né, as coisas assim. Você paga a luz, eu pago a água, você paga o mercado, eu pago... É o meu cartão de crédito, é o teu cartão de crédito. E lá em casa também não é assim, né? Sim, casa dividida não prospera, Não prospera, né? Então, eu acho muito estranho também, quando às vezes algumas amigas, né, comentam que, é tudo separado. Eu falo, nossa, gente, lá em casa é tudo junto, né? Tipo assim, até para movimentar, ok, nós temos 2 contas, né? Uma que ele movimenta num banco e eu movimento em outro banco. Mas eu tenho acesso na conta dos 2 bancos e ele também tem acesso na conta dos 2 bancos, né? Então, eu concordo... Não tem como, né? Não tem como. Eu concordo inteiramente com o que você falou, Felipe. Outra coisa, o casal não pode ser omisso um do outro, né? Exemplo, vê que tá fazendo alguma coisa errada. A esposa tem que corrigir. O marido tem que corrigir a esposa, né? Exemplo, às vezes, dando um jeitinho nos negócios, né? Não, putz, eu vi que não tá correto. Eu vou corrigir. Fugiu do princípio. Eu vou corrigir. Eu não vou fechar um olho porque eu tenho minhas mordomias, entendeu? Então, eu tô com medo. Não, tem que ser sincero, né? A Paula sempre às vezes fala assim, não tem meio termo, é ou vai ou não vai, né? Então, a gente já viu casais que o marido fazendo coisa errada ou a esposa achando que tá fazendo coisa errada e a esposa omissa, né? Mas eu não posso falar nada porque não me escuta, não sei o que lá e tal, entendeu? Então, tem uma maneira que o teu marido vai te escutar, que a tua esposa vai te escutar, né? Sim. Acho que tem alguma. Sim, eu sempre falo assim pro Felipe. Se o princípio estiver acima de tudo, vai ouvir. Eu sempre falo pro Felipe, cuidado com as respostas rápidas. Porque às vezes a gente tá aí no calor da emoção, tá fechando algum negócio, ou precisa dar uma resposta muito rápida. Eu sou sempre aquela que pensa um pouco mais. E aí eu falo, Felipe, olha, vamos pensar um pouco, né? Às vezes tá fechando um contrato, né? Tá fechando um contrato, é algo importante. Pensa, raciocina, não precisa daquela resposta imediata, porque eu acho que às vezes grandes empresas assim, ou as pessoas estão montando uma empresa porque querem pensar muito rápido, dá o passo errado. Então, respira, conversam os dois, vejam o que acho que é bacana, o que acho que não é, né? E muito legal isso que você está falando, Paulo, assim, e esse deu um corte, hein, Juba, aí, hein? E que assim, sabe como é que a gente faz hoje lá em casa? Quando eu tenho um projeto, eu tenho um flip chart lá em casa, eu falo pra Tati, senta aqui no sofá. Daí eu pego a folha de flip chart, coloco, tô pensando nisso. Tô pensando, isso aqui vai levar para esse lugar, isso vai levar para aquilo, com esse propósito, para acontecer tal coisa, que o resultado vai ser esse. Do que eu falei, qual que é a tua visão? Aí sim, daí eu dou a minha contribuição. Qual que é a tua contribuição? O que você enxerga?
eu tô pensando certo, tem alguma coisa que eu tô viajando, tô sonhando demais, tô fora da casinha. Como é que você enxerga isso? Você vê que ela traz as considerações dela. Eu acho que aqui você tá indo longe demais, acho que você tem que botar foco primeiro nisso. Aí eu concordo, lá vai dar, que ela também já sabe, né? Tipo assim, que ela lá vai dar certo, mas não é agora. Sim. Primeiro faz isso e depois disso você dá o outro passo que vai dar certo. Porque eu não sei... Porque eu entendi que essas minhas decisões fazia com que eu tirava ela do jogo e depois eu queria que ela me apoiasse. Falei assim, cara, como é que eu quero que ela me apoie se eu não divido com ela a tomada de decisão? Sim. Aí eu comecei a compartilhar com ela. E eu não sei como é que é o Felipe, mas o Davidson, às vezes, ele faz assim, ele pensa num monte de coisa, um monte de possibilidades. E daí que nem ele quer Só atacar pode tudo. ouvir agora, só pode ouvir. Né? E ele Sim, quer acatar tudo, ele quer fazer tudo, Só né? fala uma. Vai lá. Daí Vai eu lá. falo, né, pra ele, ok, amor, acho que legal, beleza. Só que primeiro, a primeira coisa, o que nós vamos começar? Esse ponto aqui. E esse ponto. Quando esse aqui estiver rodando, você vai fazer esse outro. Quando esse outro estiver rodando, você vai pro terceiro. E daí, assim, tipo, eu vou botando a ordem das coisas, né? Porque ele é bem sonhador também, graças a Deus, né? Que eu acho que eu sou muito pé no chão. E ele já é mais sonhador. É o né? equilíbrio. Então a gente dá uma equilibrada. Mas eu também sou da mais organizada. Então eu boto mais foco nas coisas, né? Então eu acabo sempre colocando isso para ele. Então quando ele me mostra o projeto, eu acabo podendo me posicionar. E muitas vezes, né, a gente já teve problemas, né, uns 6, 7 anos atrás, justamente por decisões tomadas sem consultar. Ou sem analisar Né? também. Né? Sem Tipo, analisar. às vezes E até daí... no primeiro momento era legal, mas fala, cara, não, era só naquele primeiro momento, mas a gente não enxergava todos os passos. Né, E juntos, depois você vai ver, você está pagando o preço junto, Sim. né? Mas isso é amadurecimento, né? Às vezes a gente vai aprendendo com o nariz sangrando, né? Não é? Ninguém gosta de aprender com o nariz sangrando, porque às vezes a gente precisa dar errado para a gente ajustar. E na nossa caminhada também nem tudo foi flores, né, Felipe? Sim. Então muita coisa a gente vem ajustando. O que eu venho fazendo nos últimos anos? Eu comecei a participar das feiras que ele vai, às vezes eu estou junto de alguns clientes, algumas palestras que ele faz, para eu sair um pouco do meu quadrado administrativo, que eu trabalho literalmente sempre dentro de um quadrado, né? Eu fico dentro da empresa e o Felipe mais na rua. Eu comecei a sair um pouco do meu quadrado e conhecer o mundo do Felipe. Entender das estratégias dele, da forma que ele age, dos desafios que ele tem. Também tem os desafios. Até para eu absorvendo isso, eu consigo passar para a minha equipe interna. Porque a nossa equipe, a equipe interna, às vezes não consegue entender o outro lado da moeda, né? Uhum. E eu entendendo isso que o Felipe passa no dia a dia, que o Felipe sente, que ele absorve essa forma dele trabalhar, faz com que eu compreenda ele melhor e consiga dar melhores opiniões, quem sabe, né? Entendendo um pouco o mundo dele. Perfeito. E essa troca de figura, né? Ele se envolve no meu quadrado, eu me envolvo no quadrado dele. Uhum. E não tem o que né? Isso é teu, isso é meu. Não toca no que eu financeiro, não toca no que eu administro. Nós é uma casa só, né? Não tem muros. E tem dado certo, né, Felipe, até hoje. Acho que, mas essa é vai continuar, não tem porquê. É o caminho, né? Não vejo muito outros caminhos, né? Acho que é difícil o casal passar anos juntos e ter situações separadas, né? Sei lá, um compra, outro nem sabe, né? Então, ou tem que esconder, estranho, né? Às vezes tem gente que tem que esconder as coisas, tipo, né? O marido gosta, vamos supor, quer comprar um carro, uma coisa assim, né? Puxa, minha mulher vai ficar chateada. Ou a mulher comprar coisa escondida do marido. Dos dois ou não é? Né? É um sonho dos dois ou não é, né? Então aí. realiza junto, né? É isso aí. Então, muito legal, muito bacana. Até tem uma máxima lá que a gente estava conversando. Como é que é aquela que você tinha falado do Obama? Você lembra aí? Do Obama. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar essa do Obama, que eles estavam um dia num jantar e um dos garçons que estava servindo era a Michelle identificou, era um ex-namorado dela. Daí ela comentou... Imagina a pressão. Daí ela comentou, né, com o Obama, daí ele falou, nossa, Michelle, viu? Que sorte você teve, né?
se você tivesse casado com ele, nesse momento você podia ser uma garçonete. Daí ela falou, não, quem teve sorte foi você. Porque se eu tivesse casado com ele, nesse momento, o presidente dos Estados Unidos seria ele. Boa. Então a gente vê isso que... aí, cara. E é exatamente isso, cara. Então eu vejo assim que essa clareza, né, do suporte da esposa, acho que quando a esposa tem definido assim, e acho que tem que ter admiração também, né, pelo marido e o marido pela esposa, né? Acho que tudo tem a ver com admiração, sabe? Porque nada do que a gente está falando aqui dá certo se eu não admirar a minha esposa e se ela não me admirar. Sim. É isso aí. Porque acho que o carinho que ela vai ter, o carinho que a Paula tem por você, é de quando você tá dando certo, ela sabe a contribuição que ela tá dando e o quanto ela te ama para você dar certo. E quando ela tá fazendo as coisas darem certo, também, a admiração que você tem por ela também te orgulha, porque você fala, cara, como eu me orgulho da minha esposa e como é gostoso ver ela fazer as coisas darem certo. Verdade. Né? Então, eu creio que, acho que os casais que começarem a olhar mais com admiração para as pessoas que eles tomaram a decisão de morrerem juntos, né, e conviver, passarem a vida juntos, eu creio que talvez esse seja o primeiro passo. Admiração, orgulho da pessoa que você tem e não achar que um é melhor que o outro, né? Porque eu acho que a grande pegada tá aí hoje, né? Com essa questão que a mulher, né, tem que fazer tudo, que a mulher tem que assumir um determinado lugar. Até a Tati tá falando, poxa, hoje a mulher, ela precisa fazer tantas coisas e além de tantas as coisas, ela tem que mais ainda, né, dar atenção pro lar, pra casa, pros filhos. E é exigido demais da mulher hoje, entendeu? É muito, 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 muito. E o homem, né, eu vejo assim que cada vez mais se anulando, cada vez mais a nossa força masculina aí se tornando cada vez mais omissa, né, mais banana também, se omitindo daquilo que é a responsabilidade do homem. E a mulher, não é que ela está sendo intrometida e fazendo, alguém tem que fazer essa parte que o homem não está fazendo. E se a mulher ela está se sobrecarregando, é porque o homem não está assumindo a posição dele como homem, de provedor, de cuidador da família, de protetor da esposa, daquele que vai levar realmente, né, a paz para sua casa. Muitos homens querem a paz na sua casa, mas ele é o primeiro, né, a não dar o suporte para sua casa. E quer que a esposa dê paz para quando ele volta para casa. Como que um lar vai subsistir se um lar tem divisão? Verdade. Né? Então, eu creio que está na hora de vocês, homens que estão nos assistindo, essa é uma bronca para vocês, assumirem os papéis de vocês e admirar mais as esposas de vocês, viu? Tá aí o puxão de orelha. É verdade. Né, amor? E aí? O que mais, amor? Você tinha umas perguntas ainda aí que eu não quero te atrapalhar, antes que acabe o tempo. Aí. Eu queria saber, até como vocês são cristãos também, né? Como que vocês lidam com, assim, o que é prioridade? Por exemplo, para você, Paula, o que é prioridade? Tipo, o teu trabalho, a tua família, né, as tuas coisas particulares. Como que isso funciona na dinâmica de vocês? É uma pergunta forte, né? Bom, primeiro, a gente tem bem claro, né? O que cada um o seu lugar, né? Deus, família, né? Então, o meu trabalho é muito importante para mim. É algo que eu amo o que eu faço. São anos fazendo a mesma coisa. Mas os meus filhos, o tempo com a minha família, eu não negocio. Aquilo que eu falo pro Felipe, assim, sim, não, não. E a idade dos nossos filhos passa tão rápido, eles crescem tão rápido. Então, como o Davidson falou, né? A gente tem que dividir tudo, inclusive o marido, que é o chefe da empresa, em casa, ele tem que ter o tempo com os filhos, mas a presença da mãe para as empreendedoras aqui que têm filhos, né? Não podemos deixar os nossos filhos de lado. Porque como desde o início a gente tem, né, frisado aqui a importância, a base que é a família. Se a gente não está bem, se os nossos filhos não estão bem, se o nosso esposo não está bem, se o nosso emocional, se o nosso físico não está bem, ele vai refletir no nosso trabalho. Uhum. E aí não vai dar certo lá fora de casa. Então, quando a Gabriela e o Benjamin é o tempo com eles, é o meu tempo com eles. No final de semana, eu me dou para eles.
Se tiver que deixar lá a louça na cozinha para lavar, precisa lavar na segunda-feira, deixa a louça lá. O tempo é para o filho. Se precisar de algum curso, eu sei que às vezes tem, né, difícil, mas algum esporte que dá para tirar aquela horinha do dia e levar seu filho, buscar seu filho, isso com certeza faz total diferença. Porque uma coisa que eu sempre falo, Felipe, não adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa casa. Verdade. Né? Então, teve um período, nossa, família perfeita, trabalho perfeito, tudo dá certo esse casal, né? Não, né? Em algum momento a gente acorda em certos pontos, né? Teve um momento ali, a nossa empresa está indo para 13 anos, né? Teve um momento onde, principalmente a Gabriela, eu acho, né? Que está com 11 anos, teve algum momento que talvez eu estava dando mais importância para o trabalho do que para ela. E aí, a vida vai trazendo amadurecimento, né? Nasceu o Benjamin também, menino, ele deseja muito mais atenção, é uma energia fora da curva. Eu comecei a perceber que talvez seria a hora que, assim, poxa, eu preciso voltar o meu olhar mais. Porque vai chegar na pré-adolescência, o Benjamin, essa fase de bebezinho, cheirinho de bebê, já vai pegando cheirinho de menino, já vai crescendo e a vida passa tão rápido. Eu não deixei de cuidar das coisas da empresa, mas eu percebi que aquela horinha do dia, com os olhos voltados para ele, vai fazer uma grande diferença. Eu tenho certeza que esses frutos a gente vai colher lá na adolescência, lá quando eles forem adultos, né? Então, esse cargo é normal que cabe, Tati. Sempre cai mais para o lado da esposa, né? Da mãe, que é o nosso dever também cuidar dos filhos, né? Proteger os filhos. Então, esse ponto eu tomo mais para mim. E o Felipe, claro, é um ótimo pai. À noite ele está em casa brincando. A gente tem a graça de trabalhar muito perto da nossa casa, né, Felipe? São 10 minutos, então a gente acaba... O almoço a gente tem com eles, janta, família. Final de semana, nós somos um casal que não tem as minhas tarefas, tuas tarefas. Então, a gente tem uma família que vai todo mundo junto para um lado só, final de semana todo mundo para o mesmo lado. Ninguém rema para o lado contrário, né? Sim. Então, e aí os dias vão passando e a gente tem focado principalmente... A gente sabe que é Deus, família, né? Igreja, trabalho. Então, esses pontos de... Trabalho e igreja. Deus, família, trabalho e igreja. Isso. Não inverta, né? E tem dado certo, né, Felipe? Vamos aprendendo dia a dia. É muito bom, né? Essa questão a gente também, né? Graças a Deus, assim. A Tati, que muito lá atrás, ela dizia, né? Vamos, né? Tire um tempo mais para a família, para olhar para as crianças, né? Isso vai passar muito rápido, né? O cuidado, tal. Eu sempre fui muito do resultado, assim, de fazer e eu sempre tomei as coisas muito para mim. Assim, se eu assumir um compromisso que vou fazer, eu vou fazer. E às vezes eu entrego a vida pelo negócio ali para fazer, mas às vezes prejudico os outros também, né? Nesse do vou fazer, entendeu? E a Tati me abriu os olhos quanto a isso. Eu falei, não, você tá certo. E 6 anos atrás, 7, né? Já, né? Na verdade, né? 7 anos atrás, quando a gente parou para olhar para isso, a gente falou, não, você tá certo. O primeiro lugar é a família. O primeiro ministério que a gente tem para tomar conta é a família. Então nós vamos olhar primeiro para a família, Deus, né, para a família, e vamos começar a cuidar das coisas, vamos nos reeducar. Eu vou dizer para vocês que tem sido os anos mais prósperos que a gente tem vivido em todas as áreas da nossa vida, né? Em todas as áreas da nossa vida. Inclusive, eu consegui sair do hospital, né? Dei meu testemunho já lá para vocês, que eu consegui sair da UTI porque eu tinha uma família estruturada, orando por mim, torcendo pela minha recuperação, que se ama, uma família, cara, quando você está numa situação difícil, cara, você precisa ter as pessoas de verdade, porque aquela oração do outro lado, de uma pessoa que te ama, ela faz toda a diferença. E é uma oração convicta, não é uma oração de misericórdia. É uma oração do que assim, Deus, eu preciso dele aqui comigo. Aí, porque se não tem essa conexão mesmo, Deus fala assim, cara, mas como assim precisa? Mas vocês nunca tiveram junto, vai estar agora, né? Vocês nunca tiveram isso. Então, por que eu vou te dar algo que você está me pedindo que vocês nunca tiveram? Agora, quando você tem essa convivência junto e Deus olha para aquilo e fala, poxa, de verdade, vai fazer falta, né? Eles precisam estar juntos e Deus entra com a providência dele também. Então, estar com a família estruturada garante a gente também sobrevivência nos dias de dificuldade, né? Então, isso é muito importante, né? E uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, né? Até comentei com o Davidson hoje, né? Que, infelizmente, as mulheres têm aberto mão, né? De
do seu papel principal, que eu entendo, né? Que Deus, quando nos criou principalmente para esse papel, né? Para cuidar da família, cuidar dos filhos, né? E a gente muitas vezes tem aberto mão desse papel, tem colocado isso na mão de uma outra pessoa, tem terceirizado esse papel, né? E valorizando um trabalho fora de casa, né? E eu concordo com o que você falou, Paula. Nenhum sucesso, né, empresarial ou de carreira vale o fracasso de um lar, né? E muitas vezes é o que a gente vê, porque a mãe fica ausente, o pai também fica ausente, né? Os dois fora trabalhando e os filhos ou numa escola o dia inteiro ou, né, com uma pessoa que muitas vezes tem a família totalmente desestruturada, cuidando dos nossos filhos, né? Então é perfeito isso que você falou, também concordo, né? Eu acho que realmente a prioridade é Deus, família e depois a gente corre atrás do resto, né? É isso aí. Se em casa estiver bem, tudo vai bem, não é verdade? Exatamente. É isso aí. Bom, estamos caminhando, né, para o nosso final. Passou rápido demais, né? Já passou o nosso tempo, passa voando, como sempre aqui. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, assim, aquela resenha final, né? Aquele fechamento, assim. Você fala assim... Eu gosto muito de provocar o nosso fechamento da seguinte maneira. Vamos supor que nós estivéssemos indo para um outro planeta e você fosse deixar uma mensagem para as pessoas hoje, né? Que elas fossem te ouvir essa mensagem. Fala assim, essa mensagem é a mais importante que eu gostaria que ecoasse pela eternidade. Eu não estarei mais aqui, mas eu gostaria que essa mensagem ecoasse para sempre no coração de vocês. Que mensagem você deixaria? Uau, começa você, Felipe, com a tua Felipe, mensagem. Pode ser cada um, pode ser um de cada vez. Que mensagem você deixaria, Paula, assim, para falar assim, olha, eu sei que ela provoca uma reflexão, eu vou dar esse tempo, tô dando esse tempo para vocês dirirem, mas assim, imagina assim, ó, né, a gente não tem mais a chance de deixar uma mensagem para os casais. É a mensagem assim que você fala, ó, se eu pudesse dizer alguma coisa para vocês que fosse ajudar vocês, é isso. Façam isso e vai dar certo. Nossa. Façam isso e eu acredito que tudo vai ser melhor para vocês. É a tua última mensagem que você pode deixar para as pessoas. Que mensagem você deixaria? Nossa, força da pergunta. Vou eu Difícil. então, vamos lá, Vai lá, vou inspirar ela. Opa. Vai lá. Ser feliz não ter razão. Primeira, né? Tem só um caminho, não tem dois, né? E aí vale para tudo, né? Casamento, Trabalho. família, né? Outras coisas. Então, tem um caminho a se percorrer, né? Que é o do trabalho, né? E, gratidão. Acho que a gente precisa ser grato àquilo que a gente tem, né? Que a gente vê muito, hoje a internet vende muito fácil qualquer coisa, né? Então, as pessoas, às vezes, não são mais gratas pelo que elas têm, né? Parece que elas querem sempre o do vizinho sempre é melhor, né? Então, acho que, hoje, infelizmente, muitos olham o Instagram, Facebook de maneira errada, entendeu? Uhum. Então, acho que é mensagem, assim, gratidão pelo que você tem, né? Gratidão pelo trabalho que você tem, pela família, pela esposa que você tem, pelos filhos que você tem, né? E é isso aí. Bacana, legal. Você, Paula? Bom, eu diria o quê? Bom, deixar Jesus como centro de todas as coisas, sabe? E isso que o Felipe falou, gratidão nos humildes começos, né? A gente começa, eu era solteira, casei, tive filhos, começou uma empresa pequena, que hoje quem sabe é média, quem sabe um dia vai ser maior. Então, ter gratidão pelo início de tudo, né? Não despreze os pequenos começos. Exatamente, né? O melhor é sempre ser o início do que o fim, né? Então, porque às vezes a gente quer sair... O fim do que o início. O fim das coisas do que o início. início, exatamente. Porque às vezes a gente quer correr e quer já pensar tudo que seja tudo grande, perfeito, né? E se for... E como esposa, né? Não buscar a perfeição sempre no seu esposo, né? O seu esposo não buscar sempre a perfeição na sua esposa, entendendo que cada dia a gente vai sendo moldado, né? Cada dia tem suas dores, suas dificuldades, e nem tudo vai ser flores, né? Mas
acho que com união e transparência, ser verdadeiro um com o outro, os dias vão passando e as coisas vão se tornando sempre melhores, vão se ajeitando. E é isso. O que funciona para eu e o Felipe, de verdade e coração, é porque o Senhor é o nosso centro. E é por isso que as coisas estão dando certo. Porque se dependesse de mim e do Felipe, das nossas forças, teria tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Né? Nossas forças, nossas habilidades, nossos conhecimentos. Exatamente. Então, é isso. O Senhor é o centro e a gente vai aprendendo com Ele. Eu digo sempre, né? O não a gente já tem, vamos em busca do sim, né? Meu amor, verdade. E você? Que mensagem você deixaria para as pessoas? Se fosse a tua última mensagem para as pessoas, que mensagem você deixaria? Você treinou em casa já essa pergunta, né? Olha, ele não me falou nada da pergunta, essa né? não pode treinar, essa não pode treinar. Ele fez segredo da pergunta, tem que ser com o coração, aí, essa. Tem que ser com o coração. Bom, eu, na verdade, eu vou um pouquinho no sentido do que a Paula falou também. Eu acredito que se a gente colocar Deus na frente, tudo que a gente vai fazer, a gente deve colocar Deus na frente. Porque Deus nos mostra o caminho correto, né? E nos mostra a atitude que a gente deve tomar ou não, né? E a questão da gratidão também que o Felipe falou, eu acho que é muito forte também. Porque eu mesma, durante muito tempo, vivi muito essa questão de não ser grata, né? Estar sempre focando no que eu não tinha ainda e não no que eu já tinha, né? E daí até que chegou o ponto de eu quase perder a minha família, isso um outro episódio a gente comenta, né? Mas daí eu passei a ter gratidão por tudo que eu tinha, né? E daí Deus foi transformando cada vez mais, até me emociona. Mas a gratidão, assim, por isso todo dia quando eu acordo hoje eu falo, obrigada Deus, obrigada por ter salvado meu esposo, obrigada pela minha família, obrigada pelos nossos filhos. E assim, a gratidão mudou completamente a minha forma de ver a vida, né? Então, eu colocaria isso. Deus primeiro e gratidão. Gratidão a tudo. Eu comecei a ver de uma forma diferente aquele versículo, em tudo dai graças, né? Às vezes a gente não entende quando a gente lê aquele versículo e a gente fala, poxa, mas como que eu vou dar graça numa coisa ruim, né? E muitas vezes a gente não entende por que está passando por aquilo. E depois lá na frente a gente identifica por que eu passei por aquela dificuldade. E daí eu dou graça, né? Então, quando a gente aprende a dar graça realmente por tudo que a gente passa, a gente começa a ver como Deus é bom com a gente e como as coisas começam a fluir melhor. Então, que eu deixaria isso. Amém. Desculpa amém. aí pelo chororô. Agora vocês já viram que eu sou chorona. É por isso que eu deixo essa pergunta para o final e não, né? E não conto ela antes, né? Pode liderar, pode chorar. Pode liderar, pode chorar, tudo. pode tudo, né? Aí vê que a gente não é tão durona assim, né, Tati? Exatamente. Pode emocionar, pode liderar, pode tudo, né? E é fundamental isso, né? Eu também tenho muita gratidão pela família. Eu diria hoje, deixando uma mensagem aqui, né, dessa conversa gostosa que a gente está tendo, em relação a casal, família, é que homens, né, a profunda admiração pela sua esposa, pela mulher que você escolheu para caminhar ao teu lado, e a tua honra à tua mulher. Se você cuidar da tua mulher e da tua família, Deus vai cuidar de você. E se Deus cuidar de você, você já tem tudo. E se você tem tudo, você não precisa sofrer com nada, né? Então, essa era a mensagem que eu também deixaria para as pessoas. Hoje aqui. O Pode Liderar de hoje foi forte, foi altas emoções. Eu sabia uma salva de palmas para todo mundo, para nós. Muito obrigado, Felipão. Você é um grande amigo, cara, uma pessoa que eu gosto demais, cara. Assim, falo isso publicamente, você sabe o quanto é verdadeiro, né, o que eu sinto por você e o quanto eu te considero, o quanto eu te admiro. Paula, admiro muito você também como esposa, como profissional, como mãe, eu falei isso muito para vocês naquele evento, né, que eu fiz lá com vocês, e eu quero dizer assim que é muito bom ter pessoas como vocês perto
também da gente, sempre a gente somando. Meu amor, muito obrigado, também te amo muito, obrigado por estar comigo, sempre me apoiando nos projetos, né, e sempre me direcionando também, me ajudando a tomar decisões. Eu creio que se cada casal for da maneira com que nós colocamos aqui, as suas casas também serão muito prósperas e seus filhos, principalmente, terão bons exemplos do que é um relacionamento saudável, né? Então é isso que a gente quer para vocês. E como eu sempre digo, se você pode tudo, você pode liderar, inclusive, a sua casa. É isso aí. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Obrigada. pessoal. Obrigado a Obrigada. vocês, tá?